Eu posso? Posso? Ou você vai me chamar de passador de pano? Tá querendo aparecer defendendo Felipe Coutinho? Posso? Beleza? Coutinho, você é gênio! Gênio! Porque um cara que faz um gol desse, uma mágica dessa, quero dizer, a assistência para Pablo Verratti, é gênio, é craque. Depois dessa direta, fico mais aliviado e podemos seguir aqui a nossa resenha. Família, vamos falar muito, né, sobre Felipe Coutinho, porque tem até jornal espanhol exaltando a atuação do gênio Coutinho. Rica Perrone também, que criticou ele contra o Santos. Tem o Fernando Campos falando também dele, até fazendo uma comparação com o Payet. E claro que nesse vídeo não tem como falar de Fábio Carille, porque já tem uma galera levantando fora Carille que tá ganhando força. E aí, no nosso vídeo de ontem, nosso pós-jogo, teve um amigo que me questionou: Thiago, você tá defendendo o Carille? Eu falei, não estou defendendo o Carille. Só que esse tipo de atuação do Vasco, né, sofrer tanto assim, eu vi muito isso no ano passado. Então eu entendo que não é um problema somente do treinador, do Carille. Acho que os jogadores do Vasco têm que ter mais personalidade em momentos de pressão como esse. Eu vou citar aqui alguns casos no ano passado. Nesse sentido, eu quero trazer aqui até um comentário bem bacana pra gente trocar uma ideia, que é do Breiler, da ESPN, que é vascaíno também, falando que ele vê da mesma forma que eu, jogadores e Carille, claro. E aí a gente vai falar também sobre as opções que o Vasco tem no mercado aí, treinadores que estão livres nesse momento, porque é outro ponto que eu gosto de analisar bem na hora de falar do treinador do Vasco. Porque quando eu olho para o lado e vejo o trabalho do Mano Menezes no Flucer, foi até demitido. Quando eu olho para o outro lado, Fernando Diniz e seu último trabalho no Cruzeiro, e até mesmo atuações de alguns times nesse momento, os treinadores que estão trabalhando, eu falo assim, não é nada fácil. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Família, vamos seguir a nossa resenha. E depois que eu tive o entendimento dessa questão que alguns jornalistas aí, né, flamenguistas, estão falando, a questão cultural do Rio de Janeiro, é difícil, né? É difícil, né? Não é nada fácil. Mas tá aqui, ó. O tenente-coronel do BEP, Eduardo Monteiro, afirmou ao blog do Diogo Dantas, do O Globo, que a partida entre Vasco e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro não vai acontecer em São Januário. Em São Januário, esse jogo não vai acontecer. Eu nem vou me estender aqui nessa matéria, porque vai ser uma situação que vai complicar o Vasco, né? Já que me parece, no Newton Santos vai ter show do Thiaguinho, então eles estão fazendo de tudo para levar essa partida para o Maracanã, né? Eu estava vendo em uma página aqui que tem a possibilidade do estádio de Volta Redonda, e aí eu acho que para clássicos fica arredondando 15 mil, né, o público, e difícil, né? Complicado, mas é aquilo, né? Aí eu vou até pedir ajuda de vocês, porque eu não sei se isso aqui é verdade. Se vocês também leram em algum lugar, acompanharam em algum lugar. Uma página destacou essa informação aqui do BTB Esportes. Tá aqui, ó. O Flamengo recebeu um aval do governo do Rio de Janeiro para negociar os name rights do Maracanã. O clube já possui uma estimativa do valor que poderá obter com a venda do nome do estádio, mas ainda não divulgou a quantia. O UOL tá aqui, né? Você entende a questão cultural do Rio de Janeiro? Cara, isso aqui é ridículo, velho. Aí você vê um estádio construído com dinheiro público, reformado com dinheiro público, e aí o governo do Rio de Janeiro permite ao Flamengo vender o nome do estádio. Não é mole não, hein? Porque a gente vê essa narrativa deles aí, né, que o Flamengo, se não fosse o Flamengo, o Maracanã estaria jogado. Isso é uma causada, uma mentira, né? Isso é conversa pra boi dormir, pra minha filha dormir. Porque qualquer empresa de merda aí gostaria de administrar essa mamata aí do Maracanã, show, né, jogos e tudo mais. O Maracanã é peça fundamental, né, nessa reestruturação aí do Flamengo, porque com certeza é um bem público que se sustenta, bem administrado. Então o Maracanã, ele gera lucro para o Flamengo. E ainda vai lucrar mais com essa oportunidade aqui que o governador do Rio, que é flamenguista, está proporcionando. Que o Vasco não pode jogar no seu estádio.
tá certo. E confusão pode ter no Maracanã, né? Lembra? Final da Sul-Americana, não aconteceu nada. Vira e mexe tem aí uma confusão também no entorno do Maracanã, e não acontece nada. Faz parte, vamos ver aí a tomada de decisão do Vasco. Não sei, né? Onde o Vasco vai querer mandar essa partida aí na quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Família, seguindo aqui a nossa resenha, pra gente falar um pouco da partida de ontem, né? E não dá nem pra ficar chorando, gritando, berrando, reclamando, porque nem tem tempo, né? Daqui a pouco o Vasco tem que virar a página, porque no sábado já tem aí um confronto muito importante contra o Corinthians, que perdeu, né, para o Huracan na estreia da Sul-Americana. Mas tá aqui, eu tava vendo até na News Colina, que a galera já tá ali levantando fora Carille. Thiago, você vai defender o Carille? Poxa, eu não vou, família. Eu não vou defender o Carille aqui como eu defendi o Paiva no ano passado, até pelo entendimento de peças, né, de elenco. Hoje, eu acho o elenco do Vasco muito mais qualificado, com mais opções que no ano passado. O único ponto que eu defendo o Carille é a questão do tempo, né? Porque chegou o Nuno agora. É o quê? A quarta partida do Nuno? Nova Iguaçu, Flamengo, Santos e Melgar. Me corrijam aí se eu estiver errado. Do Garré, que foi muito mal ontem, por sinal, é a segunda como titular, então não tem tanto tempo assim. Mas eu não defendo o trabalho do Fábio Carille, porque principalmente numa questão de organização defensiva, tá muito ruim. O Vasco, ele sempre foi, né, elogiado nesse sentido, e o Vasco não é organizado defensivamente. O Vasco é frágil defensivamente. Só que aí eu coloco sim na conta dele, mas também na conta dos jogadores. Porque o primeiro gol do Vasco, família, você pode treinar todo santo dia. Mas se o jogador não tiver atento, vai ficar difícil. E o primeiro gol é claramente uma falta de atenção de todo mundo. O cara toca aqui, recebe livre, livre aqui, livre dentro da área. Não é somente uma questão de treinamento. Então não estou defendendo o Fábio Carille, mas entendo que ele é parte do problema e os jogadores também. Tem que ter mais personalidade, eu vou chegar lá. Porque quando eu olho pro lado, por exemplo, eu tava vendo esses comentários aqui do Neto em relação ao Corinthians, reclamando do time, do Memphis, falando que o Yuri Alberto dentro de casa, isso, não deu um chute no gol. Eu vi o Mano falando também, né, ele até brincou aqui, quando o Corinthians ouve buenas noches, o Corinthians treme, não jogou absolutamente nada no dia de ontem. Eu tava vendo até essa declaração aqui do Ramon Dias em relação à partida de ontem. Olha só, se é um treinador do Vasco falando isso, eu ficaria puto. Você imagina o Corinthians com o investimento que tem. Aconteceu com todos os times brasileiros que jogaram contra os argentinos. Não há um que não tenha tido dificuldade. Estão em um bom momento. O futebol brasileiro, a nível internacional, precisa se recuperar. Cara, não precisa concordar comigo. Eu tenho certeza que uma declaração dessa é absurda. Quem tá ganhando Libertadores todos os anos aí? Como é que ele fala uma coisa dessa? Ele tá tentando justificar a derrota do time dele. Entende? Então, quando eu olho pro lado, eu vejo o Mano Menezes, que lá atrás, no ano passado, quando eu tava aqui defendendo o Paiva, a galera, mas vinha aqui, olha o que o Mano tá fazendo no Fluminense. E ontem, tô dando um exemplo aqui, né? Ele, na estreia do Campeonato Brasileiro, ele teve 13 dias e ele tira um jogador do time titular com 12 minutos. 12 minutos. 13 dias de preparação para visar o Fortaleza, com 12 minutos ele vê que ele fez merda. O próprio Fernando Diniz, que tá livre no mercado. Olha o trabalho de merda que ele fez no Cruzeiro. Olha as críticas que o Ramon Dias recebeu no jogo de ontem. Apesar de ter sido campeão paulista, com futebol, principalmente ali na reta final, bem meia boca. Bem meia boca. Então, família vascaína, eu entendo que não é uma questão fácil e simples assim. Manda embora o Carille, que tudo vai ser resolvido. Eu não vejo dessa forma, porque eu entendo que o Vasco tem um problema interno e isso precisa mudar. Eu não sei se é alguma conquista que vai fazer isso, vai passar essa confiança para os atletas. O fato de poucos atletas do Vasco terem esse nível de conquistas, né, nas suas carreiras, respectivas carreiras. Eu não sei se o jogador ganha essa caixa de passar por momentos de dificuldade, e poucos jogadores do Vasco têm esse nível de conquistas, né? Posso citar Coutinho, o Payet teve poucas conquistas também, mas é muito talentoso. Não tem no elenco do Vasco hoje. Eu não tô falando que o elenco é ruim ou bom, mas falta peso, de repente, nesse elenco para passar por momentos de dificuldade como esse. Porque a gente passou muito isso no ano passado. O Vasco hoje não está numa Libertadores porque não soube sofrer em determinados momentos, como esse jogo de ontem. Lembra aqui o jogo contra o Criciúma fora, onde o Vasco vira a partida com gols do David e do Ryan, depois entrega o jogo na mão do Criciúma. Você lembra? Foi aquela avalanche, aquela pressão, e a gente sofre o gol no final. Contra o Bahia, aí o Vasco conquistou o resultado, mas quase perdeu os 3 pontos, quero dizer, né? Porque o Vasco fez um excelente primeiro tempo e o segundo tempo só deu Bahia. Foi assim contra o RB Bragantino em casa, que a gente vira uma partida e sofre também. Então isso tá acontecendo, não é de hoje com o Fábio Carille. Por isso que eu estou falando que ele é parte do problema. Parte do problema. E aí, eu só, antes de comentar aqui com vocês as opções no mercado, eu queria passar esse comentário do Breiler, porque vai de encontro no que eu tô falando, eu queria saber a opinião de vocês. E aí, mais falha dos jogadores ou do Carille? Ou todo mundo junto?
de todos. Não dá para colocar só na conta do Carille. Os jogadores também, até a gente percebe que teve falha ali de não marcar o segundo pau, o Piton deixar o jogador... Paulo Henrique deixar cruzar os 2 gols, né, também. Paulo Henrique fazer bem mal no jogo. Tem a responsabilidade coletiva e tem a responsabilidade do Carille, principalmente a última mexida, o Verratti saindo para a entrada de um zagueiro. Ali seria o caso até de tentar bloquear mais os cruzamentos, ou fazer uma dobra na lateral, evitar que o Melgar conseguisse alçar essa bola. Mas essa substituição, permita-me aqui a interrupção, é a substituição que 99% dos técnicos fazem a vida inteira, desde lá anos 50, 60, 70 até hoje, tá ganhando um jogo, tá com vantagem, tá chegando perto do final. Tu tira alguém mais ofensivo e coloca alguém para fechar mais. Quando dá certo é tudo lindo, quando dá errado é pau no técnico. Mas aí eu vou ser aquele pai chato que fala pro filho, você não é todo mundo. Precisa fazer. Boa. E ali, quando o time tá alçando bola na área e tá faltando jogador dentro da minha área. Não tava faltando jogador dentro da área do Vasco. Tava faltando gente para bloquear cruzamento. E ali foi, para mim, o Carille foi infeliz na leitura, mas não coloco só na conta do técnico, porque o Vasco está no momento que é de se reacostumar a disputar a competição desse tipo. O Melgar hoje, por mais que não seja o time mais tradicional do Peru, é líder do campeonato peruano, mas tem mais casca continental hoje, no período recente, que o Vasco. O Melgar e vinha de uma pré-Libertadores, né? Também. Então já tá, esse time desse ano já tá mais jogado nesse tipo de competição. Isso dá casca. E o Vasco, em 2022, quando o Melgar chegou na semifinal da Sul-Americana, quando eliminou o Inter, o Vasco estava na segunda divisão. O Vasco, a última vez que jogou uma Sul-Americana, em 2020, ainda não tinha fase de grupos na Sul-Americana. Então, você está se reabituando a esse tipo de cenário, com altitude, com pressão, com times usando muita bola aérea. Então, precisa retomar esse vício, precisa retomar essa capacidade de leitura e de reação em jogos continentais. E, além disso, o Carille falou nos primeiros jogos do Vasco no Campeonato Estadual, que o Vasco, quando sofre gol, o time dá aquela murchada, e aconteceu contra o Santos. Só foi virar o fio no segundo tempo. Precisa saber reagir, não pode se dar por vencido porque toma gol. Então, é algo, até em termos emocionais, em termos psicológicos, para a equipe crescer e evoluir como um todo. E, para mim, nesse ponto, tem de olhar o copo cheio. Conseguiu um empate, fora de casa, jogando na altitude. É isso. Eu concordo com muita coisa que o Breiler pontuou. Acho que essa questão aí da altitude atrapalhou, porque de fato o Vasco cansou muito ali no segundo tempo, principalmente depois do gol deles, do segundo gol. E aí os caras, né, com uma vontade, com tesão, e o Vasco caiu muito fisicamente, e aí o Carille até falou assim, não é uma desculpa, mas foi uma desculpa, ele quis, né, pontuar isso, que o time pediu oxigênio no intervalo, cansou e tudo mais. E também essa questão de realmente, há muito tempo não disputar, há muito tempo sem disputar esse tipo de competição, mas, cara, a gente tem que resolver muita coisa. Mas eu entendo isso, família vascaína, não é uma questão somente do Carille. Acho que o desenho do jogo, ali, pensando bem, parando para pensar, faltou algumas características, ou se tem essa característica, ele não tem confiança, porque assim, se você parar para pensar, o Vasco, ali, principalmente no decorrer do segundo tempo, você pode ter a ideia de ter a bola, mas você não estava conseguindo. Então, de repente, era interessante você ter um jogador mais físico ali nas beiradas do campo para ajudar os laterais, porque eles estavam, né, pegando e cruzando de qualquer lugar. E aí nem o Piton e nem o PH estavam conseguindo, né? Cruzando de todo quanto é lugar. Então, de repente, você tendo dois pontas mais físicos para ajudar nessa marcação e puxar algum contra-ataque, seria mais interessante do que ter dois pontas construtores. Ele até colocou o Ryan, nesse sentido que eu entendo que é até mais físico do que o Garré, mas tem essa dificuldade, e depois ele coloca o Adson, que também tem essa dificuldade de jogar sem a bola. Então, Nuno tem essa dificuldade, Garré tem essa dificuldade, o Adson tem essa dificuldade, e o Lodge me parece que ele não confia tanto. Né? Eu acho que era eu acho que era um jogo pro Lloyd ontem, para tentar atacar o espaço, para alguma bola você ganhar em velocidade. Então você ficou sem esse jogador, e sobre as modificações eu comentei isso aqui com vocês, né? Acho que a única que ele recuou o time, realmente ficou até uma imagem aí, acho que é uma linha de 7, podem me corrigir se eu estiver errado, foi quando ele tira o Verratti, que já estava morto, e coloca o Lucas Oliveira. Aí eu concordo que ele puxou o time do Melgar. Agora a substituição do Tietchan no lugar do Coutinho, eu não acho que foi equivocada, que foi errada. Ele colocou um jogador mais físico, que tem uma boa técnica, mas o Vasco não estava conseguindo ficar com a bola. E isso um bom tempo, não foi na reta final da partida. Não foi na reta final da partida. O jogo inteiro o Vasco teve dificuldade de ficar com a bola. Então ele optou por um jogador mais físico, né, para tentar disputar o jogo ali no meio-campo e de repente fugir, arrancada, alguma coisa nesse sentido. O que não funcionou. E aí a questão da personalidade que eu falo com vocês, que eu falei com vocês. Treinadores livres nesse momento. Tem aqui o português, né? Esqueci o nome dele aqui. Botafogo, né? Trabalhando no Botafogo, me deu um branco aqui realmente. Que eu acho que não vai acertar.
e acho que o Vasco até conversou com ele esse ano, né? Mas, ó, muito dinheiro é o que eu falo pra vocês. E nem acho aquele treinador, né? Sampaoli, você gostaria do Sampaoli no Vasco? Dorival Júnior e Tite, né? Cara, 2 treinadores que eu gostaria de ver no Vasco. Você pode até falar, que isso, Thiagão? Ah, eu também não sei de mais nada. Se esses 2 treinadores aqui você não gostaria de ver no Vasco, eu não entendo mais nada, sabe? Ah, mas não conseguiu trabalhar no Flamengo. Mas, família, o Tite, entrando nesse cenário, o Tite, ele perdeu muito lá, eu acho que é por uma questão de relacionamento. Que eu não sou, né? Sou Vasco. Mas, assim, de longe, vendo o cara que escolhe o Carlinhos e deixa o Gabriel de fora, alguma coisa vai dar merda, internamente. Isso não faz sentido nenhum. Então, acho que o Tite é um bom treinador, é um treinador que poderia dar um equilíbrio pro Vasco, dar uma cara tática, mas não vai aceitar. Muito difícil de aceitar, e o próprio Dorival Júnior também. E aí sobra aqui o Fernando Diniz, né? Fernando Diniz, porque o Renato Gaúcho me parece que acertou com o Fluminense, que na minha opinião também teria uma dificuldade no Vasco, principalmente defensiva, porque é um treinador que os times do Renato têm uma dificuldade defensiva. No Grêmio, em 2 temporadas, tomou mais de 100 gols, né? Então é muito difícil, cara. Muito difícil você olhar aí pro mercado e ver essa situação. Vocês podem me xingar, tá? Porque vem de péssimos trabalhos. Péssimo. Mas eu acho que um treinador que pode trazer uma coisa diferente, e aí fica naquela. Vai dar certo? Não vai dar? Se der certo, beleza. Se não der, é o Diniz. Né? O Pedrinho gostava muito de Diniz. Mas eu entendo, eu falando isso aqui, 100% dos vascaínos vão falar, tá maluco, Thiago? Mas aí me fala aí um nome, tá? Um nome pro lugar do Carille. Se eu achar que é um nome interessante, não tem problema nenhum. Vou falar. A sua opinião é bem melhor que a minha. Concordo com você, plenamente. Quero saber a sua opinião, a sua visão. E aí, família, finaliza aqui o nosso vídeo pra gente trocar uma ideia sobre a atuação do Felipe Coutinho. Gostaria de trazer esse comentário aqui do Rica Perrone. Olha só. E a boa notícia pro vascaíno é que o Coutinho voltou. O Coutinho estreou. É a primeira vez que o Coutinho faz pelo Vasco aquilo que ele foi contratado para fazer. O que ele foi contratado para fazer? Ser brilhante. Ele não vai pegar na bola o jogo inteiro, não vai participar o jogo inteiro, não, mas o Coutinho foi contratado pelo Vasco para pegar alguns jogos como esse, e hoje, por exemplo, o ponto que o Vasco arrumou lá, e poderiam ter sido 3, mas foi 1, foi dado pelo Coutinho. O Vasco não jogou bola para ganhar, pelo contrário, jogou bola para perder, mas o Coutinho sozinho, no primeiro lance que ele faz o gol, e depois que eles empatam, o Vasco ainda consegue, numa jogada totalmente brilhante do Coutinho, né? Ele faz como é que eu vou chamar aquilo? Aquilo não é nem um passe, nem um cruzamento. Ele dá o gol pro Verratti, ele pega a bola e num toque de bola de 3 dedos ele bota o Verratti na cara do gol e o Vasco consegue fazer 2-0. Então 2 toques na bola do Coutinho, 2 toques geniais que o Coutinho vai lá e faz 2 gols pro Vasco. Pronto, o Verratti fez o gol, né, evidentemente, mas o Coutinho dá 2 gols pro Vasco. Pronto, é pra isso que você foi contratado, pra ser diferente, pra pegar a bola e resolver jogo. Hoje, o Coutinho resolveu o jogo. Então, muito bem-vindo ao Vasco, Coutinho, ao futebol brasileiro. Quem sabe ainda não se recupera, tem 33 anos, de repente até possa servir a seleção de novo uma hora. Hoje, o Coutinho foi o Coutinho do Vasco. Não porque vai brilhar o jogo inteiro, pegar na bola o jogo inteiro, ser extremamente participativo, combativo, não é isso. O Vasco contratou o Coutinho sabendo que ele tem algumas limitações, que a gente não sabe se é física, psicológica, não sei o que é, mas o Coutinho não joga há muitos anos, e pra isso, pegue 2, 3 bolas no jogo e decida o jogo, foi isso que ele fez. Mas o resto do time do Vasco precisa se ajudar um pouquinho também. Tá aí. Só pra complementar, o Fernando Campos, da ESPN, disse o seguinte: Coutinho pode estar abaixo da expectativa, mas evoluiu em 2025, e acho até que faz uma boa temporada. Ainda esbarra na falta de sequência por conta do físico, mas já se colocou como peça determinante do Vasco. Marcou 5 gols esse ano. Já fez mais do que o Payet, 8 dele e 7 do francês, em menos tempo. Balançou a rede em clássicos, semifinal de Copa do Brasil e agora na Sula. Longe de ser o fracasso que alguns vendem. Tá aí a opinião do Fernando Campos. Também aqui, só pra gente pontuar, Felipe Coutinho teve uma exibição que apenas poucos no futebol sul-americano podem repetir. Tá aí. Então, assim, eu respeito, eu entendo a galera que acha que o Felipe Coutinho não vai entregar, que já deu, que fisicamente, né, tá fraco, vai machucar de novo, né? Você tem os seus argumentos, beleza. Mas, cara, só não me peça pra acreditar no cara. Não faça isso, porque já me pediram aqui pra acreditar no Zé Gabriel, eu falo isso aqui o tempo todo com vocês. Já me pediram pra acreditar no Henrique, no Neto Borges, defende, acredita, não critica jogador. E aí eu não consigo entender. Poxa, a gente tem um gênio no elenco. Um gênio. O Vasco tem um gênio no elenco. Já falei aqui, em termos de talento, qualidade, só perde pro Neymar no Brasil. Só perde para o Neymar no Brasil. Então esse cara bem fisicamente, esse cara tendo sequência, meu Deus do céu, olha o que ele fez ontem. Olha o gol desse cara. Olha a assistência desse cara. Então assim, por favor, cara, por favor. Passador de pano, tá querendo aparecer. Você jura? Você jura? Fala 5 jogadores aí no Brasil que são capazes de marcar um gol desse. Ele não é o primeiro, né? Ele já fez contra o Nova Iguaçu, né? Então, gente, calma, dá uma assistência dessa, calma. E aí, pra finalizar, repito, por favor,
Fala mal do Coutinho, aí contra o Corinthians ele não joga bem, eu tenho certeza que vai chegar gente aqui me xingando. Você pode fazer isso. Agora, nunca mais compare Coutinho com Payet. É só isso. Fui.